do nível da tua presença nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler 1 Samuel, a partir do verso 5, lemos assim, 1 Samuel 4, a partir do verso 5. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados, e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que grande voz de júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente, pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Amém. Segura esse texto um pouco mais, meus irmãos. Eu vou demorar um pouquinho para entrar nele, porque eu quero antes aguçar o seu apetite. A palavra de hoje é a respeito da presença de Deus. Eu perguntei agora há pouco quantos já sentiram a presença de Deus. Alguns desprezam o sentir. Alguns falam: não, você precisa simplesmente crer. Irmãos, a porta de entrada é crer, mas eu quero tudo que Deus tem em mim. E se Ele me permite sentir a presença dEle, eu quero sentir, eu quero ver a glória dEle, eu quero tocar no manto dEle. É isso que eu quero. Então eu quero começar essa mensagem falando a respeito da presença de Deus. E eu vou contar uma história para vocês. Uma história que aconteceu num lugar chamado Ilhas Hébridas. E o personagem do início aqui da nossa história, o nome dele é Duncan Campbell. Eu quero citar o nome dele para vocês entenderem que isso é real, isso tem data, isso tem local, isso aconteceu com pessoas de verdade. Irmãos, esse homem era um evangelista, ele dirigia alguns cultos noturnos ali na região da sua cidade. Em uma madrugada, por volta de 4 horas da manhã, os policiais vieram bater na porta dele. E falaram assim para esse evangelista: o senhor pode me acompanhar até a delegacia? Mas por quê? A gente espera que o senhor conte para a gente. O que está acontecendo? Então, a gente não sabe o que está acontecendo. A gente espera que o Senhor, homem de Deus, conte o que está acontecendo. E esse evangelista foi indo com os policiais na direção da delegacia, e à medida que ele ia andando pelas ruas, ele ouvia muito choro, as pessoas chorando atrás das portas. Mas não só isso, as pessoas saindo das suas casas. Ele via mulheres e crianças de pijama, rua fora, pessoas nas esquinas chorando. Mas quando ele foi chegando perto da delegacia, meus irmãos, havia uma multidão na delegacia. E era impressionante, porque as pessoas estavam chorando na delegacia e falando para os policiais que elas eram culpadas, que elas estavam ali para ser presas. E os policiais não estavam entendendo nada, mas sabiam que tinha alguma coisa de Deus na história, porque aquilo não estava normal. E aquele evangelista subiu nas escadas ali daquela delegacia e começou a pregar o evangelho puro e simples: se arrependam e creiam no evangelho, creiam em Jesus. Ali, meus irmãos, estava acontecendo aquilo que ficou conhecido na história dos avivamentos como o avivamento das Ilhas Hébridas. Que as pessoas não sabem é de alguns detalhes curiosos que antecederam aquele momento. Há relatos, meus irmãos, que a presença de Deus era algo tão forte, era tão sentida ali naquele ambiente, que eles chegaram a ver um brilho por cima das casas, uma luz chegando por cima das casas.
Há relatos que panelas e pratos tremiam dentro de casa, de tão forte a presença do Senhor. Existem vários tipos de avivamento, meus irmãos. A gente vai vendo ao longo da história da igreja vários lugares onde houve um despertamento na vida da igreja, e cada um tem uma característica, e às vezes as pessoas ficam querendo uma expectativa relacionada ao agir de Deus, muito milagres, sinais, todo tipo de coisas. Mas, meus irmãos, existe algo que está em todos os avivamentos: um quebrantamento verdadeiro diante da presença de Deus. Muitas vezes a gente que não tem muita vivência dessas coisas se questiona, mas isso é verdade, isso é real, essas coisas acontecem, irmãos, está na Bíblia. Olha, por exemplo, Isaías, naquele texto que com certeza a maior parte de vocês conhece. Ele estava lá no templo e ele vê a glória de Deus enchendo o templo. Os anjos gritam um para o outro: toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. A glória de Deus está sobre toda a terra, meus irmãos, mas naquele momento ela foi revelada a Isaías. E quando ela foi revelada, o que aconteceu? Aquele homem se quebrantou profundamente. Ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. A presença de Deus está sobre todos os lugares. A gente fala que Deus é onipresente, mas existem alguns momentos, algumas circunstâncias, alguns lugares em que Ele manifesta a sua presença. Pensando assim, faz sentido uma porção de textos, como por exemplo: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estarei. Ele está em todos os lugares, mas existe algo diferente da presença dele, onde tem 2 ou 3 unidos. Achegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Só faz sentido esse versículo se você entender que é uma presença além dessa, de que Ele está em todos os lugares. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem a ver com essa presença manifesta, que quebranta corações. Porque isso aconteceu naquele lugar. Irmãos, algumas pessoas ali começaram a se incomodar com a frieza espiritual que estava acontecendo naquelas ilhas. E eles começaram a se reunir para orar, e iam orando e não paravam mais de orar. Eles iam enchendo os celeiros, não eram as igrejas, orando pela presença de Deus. E talvez a essa altura da mensagem você já esteja assim: pastor, eu quero essa presença, eu quero ver isso acontecendo. Eu quero que a presença de Deus aqui seja tão forte que as pessoas comecem a cair só de passar em frente à rua. Eu quero essa presença manifesta do Senhor. O segredo, meus irmãos, está justamente nisso: deseje. Porque enquanto você pensa, eu quero avivamento, eu vou orar por avivamento, você ainda não mudou a sua mentalidade. Porque o segredo não está em você pedir avivamento para Deus, está em você pedir Deus. O mistério, meus irmãos, não está em você pedir as bênçãos do Senhor, está em você pedir o próprio Pai, em você ter prazer nele, como nós estamos ouvindo o Senhor falando aqui nos últimos cultos. Deseje o Senhor mais do que as coisas que Ele pode dar. A gente precisa ter esse entendimento, meus irmãos. Não é errado a gente pedir. Oração intercessória faz parte da nossa rotina como cristãos, faz parte do governo espiritual que nós exercemos sobre o mundo. Mas existe um foco que precisa ser estabelecido nas nossas vidas. Nós precisamos amá-lo mais do que as coisas que Ele nos dá. Ainda que você queira o avivamento, se você deseja mais o avivamento do que o avivador, a coisa está invertida. Ame o Pai, deseje o Pai. Ao invés de ficar lutando por bênção, esteja nos braços do abençoador 24 horas por dia. Você vai ver bênção como em nenhum momento da sua vida você viu. Deseje a Ele intensamente. Algumas pessoas aqui na nossa igreja já têm transicionado a sua mentalidade nesse sentido.
E já temos várias pessoas clamando pela presença do Senhor. A gente não despreza o que Deus está fazendo. Eu sinto a presença de Deus aqui o tempo todo, Ele está aqui. Eu sinto meu coração queimando, eu senti enquanto a gente cantava, eu sinto agora enquanto eu falo para os irmãos. Mas eu sei que existe mais. Eu sei que existe mais, eu clamo por mais. E como eu disse, outras pessoas já estão clamando, sabe o que acontece? Vai vir. E cada vez mais a presença do Senhor vai vir sobre nós. E é aí nesse ponto que eu quero entrar no texto que nós acabamos de ler. O povo de Israel estava em guerra e alguém teve a brilhante ideia de pegar a Arca da Aliança e levar para o campo de batalha. Eles já tinham perdido, eles não queriam perder de novo, então eles pensaram, vamos levar a Arca do Senhor para o campo de batalha. E quando eu digo a brilhante ideia, meus irmãos, eu quero que você entenda, eu não estou sendo irônico não. Porque realmente é uma coisa maravilhosa. Deveria ser algo bom aquilo que eles fizeram, e eu vou explicar para vocês por quê. O que é a Arca da Aliança, meus irmãos? Para aqueles que não têm muita informação a respeito da cultura bíblica do Antigo Testamento, Deus tinha mandado Moisés construir um caixote. A arca não é igual a Arca de Noé não, tá? É igual a Arca do Tesouro. Uma caixa, dentro dessa caixa havia algumas relíquias que eram testemunhos do agir de Deus no meio do povo. E alguns símbolos, anjos cobrindo aquilo ali. E meus irmãos, essa caixa não só testemunhava o que Deus tinha feito, como ela representava a própria presença de Deus. Mas fique esperto com coisas que representam, com coisas que simbolizam, que apontam para algo no mundo espiritual. Porque a gente percebe, meus irmãos, que essa caixa, essa arca, não era simplesmente uma representação, ela manifestava a presença de Deus no meio do povo. Então, por exemplo, no meio do deserto, quando o povo estava peregrinando, Moisés enviava os levitas carregando essa arca 3 dias à frente, porque eles só iriam onde a presença de Deus estava abrindo caminho. Quando você vê lá em Josué, por exemplo, quando as muralhas de Jericó caem, como é que aquela vitória sobrenatural foi dada? O povo obedecendo a Deus, rodeando a cidade de Jericó, mas a presença de Deus estava indo à frente, os levitas iam carregando a Arca da Aliança. Irmãos, essa arca foi tão poderosa que a gente vê aqui no livro de Samuel, que ela é colocada na casa de um homem chamado Obed-Edom, e a presença de Deus ali era tão forte que tudo dava certo. Em 3 meses, aquela família prosperou a ponto de chamar a atenção do rei, e o rei pensa, não, eu vou pegar essa arca e vou levar para a capital, porque eu quero a prosperidade para o país inteiro. Irmãos, a gente vê um pouquinho na frente desse texto que nós lemos, que a presença de Deus ali manifesta na arca, era tão forte que quando os filisteus ousaram colocá-la dentro do templo de Dagon, achando que era um tipo de objeto místico, a estátua demoníaca de Dagon caiu de bruços. Eles colocaram a estátua de novo em pé, na outra madrugada chegaram, a estátua estava caída, com a cabeça e as mãos cortadas, porque a presença de Deus estava ali. É isso que nós precisamos, meus irmãos, levar a presença de Deus para as nossas batalhas, está certo? Entenda, por quê? Quando é que uma briga acaba? Quando alguém chama o papai. Uma criança mais velha mexeu com você, como é que você resolve? Chama o pai, acabou, é a presença do pai ali, ponto final na história. Então deseje sim, e leve a presença de Deus, apresente essa presença diante dos problemas que cruzam o seu caminho. E cada vez mais forte essa presença, mas presta atenção. Aqui, nessa história que nós acabamos de ler, deu tudo errado. Eles perderam a presença. 30.000 pessoas foram mortas no meio do povo. Inclusive os sacerdotes, a família sacerdotal, que era responsável por manejar, por cuidar da presença.
eles foram mortos. O sacerdote Eli morreu ao receber a notícia de que os próprios filhos tinham sido mortos e a arca da presença de Deus, a arca da aliança, tinha sido levada. Deu tudo errado. E a gente precisa entender por que deu errado, para poder dar certo, para poder desfrutar dessa presença. Irmãos, a presença de Deus está aumentando aqui no meio da nossa igreja. Ela vem, eu digo para vocês, é para trazer vida. Deus não tem prazer em matar os Deus. Mas a gente precisa entender algumas coisas. Essa família sacerdotal, ela tinha se corrompido. Era uma família que ela convivia tão de perto com a presença, que ela passou a achar normal. O nome disso é religiosidade. A gente vem na casa de Deus, a gente se reúne como igreja, e a gente vê coisas tremendas acontecendo. E para a gente aquilo passa a ser rotina. A gente fala coisas tão poderosas, não sente nem um arrepio. Canta coisas tão fortes já no piloto automático, sem nem prestar atenção. A gente ouve mensagens bíblicas desafiadoras, e isso não faz a gente se quebrantar. Você sabe o que é isso? Você está diante muitas vezes da presença de Deus, mas o seu coração já se acostumou com aquilo. Nunca se acostume com a presença de Deus, nunca perca o temor. Quando a gente falar, Deus está aqui, estremeça. Estremeça. Esses homens, eles se acostumaram com a presença, mas ao mesmo tempo eles se acostumaram com o pecado. Eles conviviam com uma coisa e com outra. Como isso é possível? A gente faz isso. Cada um no seu pecado, cada um na sua maneira de viver. Às vezes convive com o mesmo pecado há tanto tempo, sem transformação, sem abandono daquilo, porque se acostumou com aquela realidade. O mentiroso continua mentindo, o impuro continua praticando impureza. Irmãos, não se acostume com o seu pecado, ainda que você caia 1000 vezes, não se acostume com ele, porque chega um ponto que Deus diz basta, e foi isso que aconteceu. Mandou recado, ele mandou aviso, ele falou através de um profeta, depois falou através de Samuel. E o sacerdote, pai, a sensação dele era de omissão completa. Ele falava, Deus vai fazer mesmo. Que se faça aí conforme Deus quer. Porque Deus cobrava que ele chamasse a atenção dos seus filhos. Mas ele era um velho omisso. Ao invés de ele ser duro com a família sacerdotal, ele, meus filhos, não façam uma coisa dessa. Era chamando a atenção de forma branda. E a situação dos filhos, quando o pai é frouxo, os filhos ficam fora de controle. Meus irmãos, aqueles meninos estavam ali mexendo com coisas extremamente sagradas, mas vinham as irmãzinhas lá ajudar a servir na tenda da congregação, e eles se deitavam com essas mulheres. Eles faziam todo tipo de profanação ali diante das ofertas que eram apresentadas ao Senhor. E o texto diz que não era algo exclusivo dos sacerdotes, que eles acabaram pervertendo o povo. Porque o pecado de alguém que se encontra em posição de liderança acaba por influenciar aqueles que você lidera. Isso vale para pastores de igreja, para líderes de igreja, mas vale para você que é marido, que é cabeça sobre a sua esposa. Isso vale para você que é mãe, que é autoridade sobre os seus filhos. Você que é pai, que é autoridade sobre os seus filhos. Os seus pecados acabam pervertendo aqueles que estão debaixo da sua cobertura espiritual, de oração, de autoridade. Isso vale para professores, isso vale para diretores de escola, isso vale para supervisores no trabalho. Você é autoridade sobre pessoas, de alguma forma, vai respingar neles. E o que acontece quando alguém pega a presença de Deus e leva junto com o pecado? Morte, meus irmãos. Ai de mim que vou perecendo. Perecer é morrer. Eles fizeram a coisa certa, mas com o coração errado.
É importante a gente entender isso, porque é uma ênfase nas Escrituras a respeito disso. Última vez que a gente viveu um momento de transição como igreja, deve ter coisa de uns 2 anos e meio. Nós estávamos aqui num domingo pela manhã, foi uma experiência muito forte, a gente ficou aqui chorando, caindo na presença de Deus. E a mensagem que o Senhor nos trouxe está lá no YouTube, se você quiser ouvir e levar umas pancadas. O nome dela, deixa eu lembrar aqui, Entre o Chamado e a Ação. Nessa mensagem a gente vê como Moisés foi chamado por Deus ali naquele episódio da sarça ardente. E Deus queria levá-lo para libertar todo um povo. E no meio do caminho Deus ia matar Moisés e acabar tudo. E por que Deus ia fazer isso? Porque existia algo que Moisés tinha que resolver há muitos anos e não resolvia. O filho dele já tinha nascido. Ele tinha ali a aliança de Abraão, Isaque e Jacó, de todos os seus patriarcas, que todo menino devia ser circuncidado. Moisés estava indo representar Deus diante do povo e não cumpria parte dele. Moisés ia ser usado para implantar lei no meio do povo, mas não cumpria o básico da tradição do seu povo que Deus havia dado. E ali quase Moisés roda, tá? Em outro momento, já à frente, com Moisés liderando o povo no deserto, por causa do pecado do povo, Deus virou para Moisés e falou assim: olha, eu não vou mais no meio do povo não, porque se eu for, eu vou matar o povo. Deus é santo, meus irmãos, a presença dele junto com o pecado, um dos dois vai morrer, e você pode ter certeza que não é Deus. Deus fala que vai retirar a sua presença, porque se for junto, o povo vai morrer. Mas pastor, você está pegando coisas lá do Antigo Testamento, isso se aplica à era da igreja? Com certeza, é só olhar para Atos 5, por exemplo, o episódio de Ananias e Safira, a igreja cheia da presença de Deus, batizada com o Espírito Santo. O capítulo anterior, o capítulo 4, o povo queria tanto Deus, que Deus veio a ponto de tremer o local onde eles estavam reunidos. Isso parece familiar? Lembra dos pratos? Meus irmãos, no meio daquele quebrantamento todo, das pessoas desapegando das coisas materiais, dos seus bens, um levita chamado Barnabé, ele resolve se desfazer das suas propriedades. Pela lei dos judeus ele nem deveria ter, porque ele era levita. E ele faz uma oferta, entregando tudo diante do Senhor. E um casal chamado Ananias e Safira, para se aparecer, para pagar de santo, sem necessidade nenhuma, vende, vai dar uma oferta e diz que mente ali, mente para Deus, na presença de Deus ali nos apóstolos. E fala assim: isso aqui foi tudo que a gente vendeu, está aqui todo o dinheiro. Morreu marido e mulher, meus irmãos, porque a presença de Deus estava ali naquela igreja forte. O nível de presença de Deus estava alto naquele lugar. Você continua lendo o Novo Testamento, tem lá a respeito da ceia do Senhor. Irmãos, a ceia do Senhor é algo muito importante, todo crente tem que cear. Não passa o domingo de ceia sem participar da ceia. Você está errado, resolva a sua vida. Não é para você continuar errado. Se tem que batizar, corre, no próximo batismo já batiza. Quando a Bíblia vai ensinar para a gente a respeito de ceia, ela diz o seguinte: por causa daqueles no meio da igreja que não discernem o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é onde habita o Espírito Santo de Deus, onde a presença de Deus está. Porque alguns não discernem o corpo de Cristo. Sabe o que acontece? Há muitos que morrem, há muitos que adoecem. Irmãos, independente da quantidade de nível de presença de Deus, se aplica a todos. Mas quanto maior o nível da presença de Deus no nosso meio, mais perigo a gente corre. E eu sou doido, meus irmãos. Eu não me importo com esse perigo. Se ele tiver que me matar, que ele me mate, porque eu estou querendo é me consertar. Eu quero é a presença de Deus. Se eu sei que tem mais, se eu sei que há algo além disso que a gente já está vivendo,
eu não falo de bênçãos, eu não falo das coisas que podem acontecer, eu falo de mais dele aqui enquanto a gente caminha. Você sabe qual tem sido a minha oração e eu quero transmitir isso para você, para que você também faça. Irmãos, eu acordo de manhã querendo mais de Deus, eu quero mais da presença dEle, eu viro para Ele e falo: o que em mim precisa morrer hoje? O que de mim eu preciso render mais? Aonde está a parte da minha vida que eu preciso matar? Eu quero fazer isso logo. Eu quero morrer para tudo aquilo que o Senhor detesta. Eu não vou tolerar nada na minha vida que o Senhor não queira em mim. Existem irmãos já sonhando com um maior nível da presença de Deus. Irmãos, o Salmo 1, um salmo que fala do nosso prazer nas coisas de Deus, do nosso desejo pela sua lei, fala que os pecadores não subsistirão na congregação dos justos. Tem gente que não aguenta ficar no meio da igreja, porque não aguenta a presença, porque se ficar vai morrer. Eu quero que morram coisas em você. Eu quero que você seja alguém que se rende por completo a Ele. Só o pastor fazendo essa oração, eu tenho certeza que as coisas já começam a estremecer, já começam a acontecer. Mas se você começar a fazer junto comigo, outro irmão começar a fazer junto comigo, e alguns já estão, a gente começa a desfrutar de um nível maior da presença dEle. E eu quero desafiar você, maluco de Jesus, a ser um Moisés, a não ser um Hófni e Finéias. Mas pastor, eles estão falando aí de sacerdote, isso aí é você, o seu pai, espirra até para o Cláudio, né, seu irmão, é família sacerdotal. Meu irmão, a gente não é clericalista não, deixa eu te explicar como é que funciona na era da igreja. Pastor não é sacerdote sobre o povo não, sabe por quê? Até é, mas porque o povo todo é, o que a Bíblia diz. Estou falando de tradições religiosas não, o que a Bíblia diz é que no momento que você aceita Jesus, você é nação santa, é sacerdócio real. Você é sacerdote diante do povo. A presença de Deus no meio do povo vai causando todo tipo de quebrantamento, mas em quem não se quebranta, como é o caso daqueles que já conhecem e não querem mudar, o que acontece é morte. Você é de uma família sacerdotal, o sumo sacerdote se chama Jesus, esse texto é sobre você. O sumo sacerdote abriu o santo dos santos, abriu o que há de mais sagrado da presença de Deus para que você tenha acesso. Esse é um tempo de ajuste. Todo tempo de transição, toda vez que Deus vai derramar algo além da sua presença sobre nós, há ajustes que precisam ser feitos, e alguns eu sei que você já sabe. Alguns eu sei que você já sabe. Mas esteja disposto a orar, como Davi orava: sonda o meu coração, vê se há em mim alguma coisa que de repente nem eu sei. E esteja disposto a tudo, meus irmãos. Às vezes a gente perde a presença por coisas tão pequenas, por coisas tão insignificantes. As pessoas trocam às vezes a glória de Deus por uma onda de alguma coisa, por álcool, por seriado de televisão, por um relacionamento tóxico que Deus já mandou largar, por omissão. Sabia que muita gente tem perdido a glória de Deus porque é omisso, porque podia estar se entregando mais no trabalho do Senhor, podia estar sendo muito mais, mas cai num pecado chamado omissão. Ama as coisas do presente século, corre atrás das coisas do presente tempo e despreza as coisas de Deus. Deus mandou um profeta falar para o sacerdote Eli antes dessa tragédia acontecer. Ele disse assim: Eli, você honrou seus filhos a mim.
Você honrou mais os seus filhos do que a mim. O que você tem honrado mais do que a ele? Tem algo por acontecer, minha irmã. Eu estou feliz porque Deus trouxe você aqui hoje. Foi simplesmente ela que te convidou, não foi o Espírito Santo, senão você nem estava aqui, eu sei. Viva tudo que Deus tem para você. Viva 100% o que Deus tem para você. Não fica com medo de jogar fora não, porque se Deus está mandando jogar, é porque Ele vai sustentar você, Ele vai conduzir você. A minha oração é aquela de Moisés: se o Senhor não for, eu não quero ir. Eu não quero ir se a presença dEle não estiver comigo. Você tem coragem de fazer essa oração? De falar: eu estou disposto a largar o que for preciso, a mudar o que for preciso por mais de ti. A gente vai ter apelo nessa noite? Vai, lógico. Mas eu não quero que você fique querendo impressionar os outros que vão ver você. Eu estou falando de vida e de morte. Se você crê que Deus mata, entenda, Ele mata. Eu quero que você venha para fazer aquela oração que eu faço. O que em mim ainda precisa morrer, Senhor? Eu estou aqui para me render por completo. Eu largo o que tiver que largar, se o Senhor me falar para fazer. Não é se o pastor falar, se a irmã Maricota da Revelação falar, não. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Deus fala com você. E se Ele falar, chuta para o alto. Eu quero convidar o ministério de louvor mais uma vez. E nós vamos passar uns instantes em oração e quebrantamento diante do Senhor, antes de fazer apelo. E no momento que eu falar, você que está dizendo, sim, você que quer fazer essa oração comigo, aí você sai do seu lugar e vem para cá. Se coloca de pé. E já começa aí a se quebrantar, ou chorar, ou bater no seu peito, ou deitar no chão, seja lá qual for a sua expressão, jogar cinzas na cabeça, seja o que for, se quebrante diante de Deus. Grite na presença dEle, chore na presença dEle, mas não permaneça do mesmo jeito. Hoje muita coisa vai morrer aqui nesse lugar, porque nós queremos a presença, nós estamos sedentos por mais dEle. Nós te amamos, Pai, te amamos e queremos mais. Aleluia. Pai, nós queremos nos humilhar mais. Se a gente não consegue se humilhar mais, que o Senhor nos humilhe nesse momento, nos faça ir além. Que a gente viva um tempo, meu Pai, de confissões públicas de pecado, de pessoas capazes de largar qualquer coisa por amor a Ti. Vem, Espírito Santo de Deus, queremos a Tua presença. Aleluia. Nos deixe ser a geração que busca a Tua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca a Tua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca a Tua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca a Tua glória mais que a própria vida.
Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. O povo de Israel perdeu aquela guerra e acabou, foi-se a glória do Senhor. Eles perderam a presença tão preciosa de Deus, porque não respeitaram ela. Poderiam ter desejado mais, poderiam ter buscado mais e vivido grandes maravilhas, mas se apegaram às coisas dessa terra, aos pecados dessa terra, e pereceram. O sonho de Deus sobre você é algo muito maior do que o nível onde você está hoje. Quem quer mais a presença de Deus e quem está disposto a se render por completo, se renda mais nessa noite. Sai do seu lugar e vem para cá, vamos orar juntos. Vem orar junto comigo, que você está disposto a morrer mais para esse mundo e viver para Deus. Talvez você já tenha algo em mente que você vai entregar ao Senhor. Talvez você já tenha algo no seu coração dizendo: eu estou entregando isso, eu estou me rendendo nessa área da minha vida, é disso que eu quero abrir mão. Mas talvez você nem saiba, talvez você nem saiba o que você deve se render. Vem, se renda. Pergunta para Deus, como eu estou perguntando: o que mais, Senhor? O que mais, Senhor, deve morrer em mim? O que mais, meu Pai? Eu quero a Tua presença, eu quero a Tua presença, eu quero a Tua presença, eu desejo, Senhor, eu desejo, Senhor. Eu te amo, meu Pai, o meu prazer está em Ti, o meu prazer está no Senhor. Eu quero o Senhor comigo em cada guerra, em níveis cada vez maiores da Tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não me deixe sair da tua presença.
nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Pai, a minha oração agora não é pessoal, é coletiva. Eu oro como um dos pastores do corpo de Cristo. Eu oro como autoridade espiritual que o Senhor me conferiu sobre essa família de fé. Onde nós precisamos morrer, meu Pai. Muda os nossos conceitos. Muda a nossa mentalidade em tudo aquilo que o Senhor quiser. Cada área do nosso ser, cada área da nossa vida. Onde nós precisamos morrer mais, meu Pai. Nós estamos aqui coletivamente nos rendendo diante do Senhor. Apresentamos diante do Senhor desejos pecaminosos. Apresentamos diante do Senhor ambições pecaminosas. Apresentamos diante do Senhor a nossa omissão, a nossa frieza espiritual, a nossa incredulidade, a nossa vontade de se aparecer, a vontade de ter a glória para a gente, a vontade de jogar a culpa sobre o outro, o amor pelas coisas materiais, o apego à vida dessa terra. Nós abrimos mão de qualquer coisa, meu Pai. Fala pra gente onde nós como igreja precisamos morrer. Onde nós precisamos morrer, meu Deus. Vem, Senhor, vem com a Tua presença. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Porque a cada dia, ao longo dos anos se passando, a gente vive mais e mais experiências contigo. Mas nós buscamos mais, Senhor, porque sabemos que há mais do Senhor em nós. Mais o Senhor transformando o nosso caráter. Mais o Senhor avivando os nossos corações. Mais da Tua presença nessa atmosfera, meu Pai. Tua presença dentro das nossas casas, mais a Tua presença por onde a gente passa na rua, nosso trabalho, meu Pai, onde estiver um filho do Senhor, que ali a Tua presença esteja forte, quebrantando corações, causando quebrantamento, meu Pai, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia! Amém. Antes de você retornar, presta atenção aqui. Principalmente você que tomou essa decisão essa noite. Eu sei que alguns tomaram, mas não chegaram a vir por uma questão ou outra.
Mas olha só, se você se rendeu, se você se entregou mais, se você jogou alguma coisa para o alto hoje porque você quer mais, ou se você mesmo que não tenha jogado por não saber o que jogar, se apresentou diante do Senhor para que Ele te mostre, nos ajude a espalhar isso para outras pessoas. Deus nos mostrou que essa temporada espiritual que nós estamos agora é um tempo muito mais forte da presença dEle. Isso é para você se alegrar. O povo de Israel fez tanto barulho quando soube que a presença de Deus tinha chegado, que os filisteus ficaram apavorados, de tanta alegria que havia em Israel por causa da presença do Senhor. Mas havia alegria, mas não havia temor. Então entenda, celebre a presença, celebre aquilo que Ele vai fazer, mas tema. E nos ajude, para que outras pessoas entendam e transicionem essa mentalidade. Talvez hoje, no mais tardar, amanhã cedo, eu vou disponibilizar o link só dessa mensagem. E eu quero que você passe para alguém. Aliás, eu queria que você orasse agora, pensando em alguém que precisa disso. Que pensa assim, mais uma pessoa orando pela presença de Deus. Pergunta para Deus agora, deixa Ele te mostrar alguém que você quer compartilhar essa mensagem. Pense nos nossos irmãos aqui, que não estão aqui, que normalmente, por questões de trabalho, às vezes não podem estar na quarta-feira, ou porque se encontram adoecidos espiritualmente. Você vai recomendar para alguém essa palavra, e você vai ver a diferença aqui no próximo culto, meus irmãos. Domingo, eu não vou estar aqui no domingo à noite, mas Jesus vai estar. Na próxima quarta, eu vou estar, e eu estou feliz porque eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer coisas tremendas aqui. Amém? Vamos aplaudir a Ele bem forte. Glória a Deus! Aleluia!